Em primeiro lugar, dou as boas-vindas a todos. Peço-vos que tenham as câmaras, o som ligado. Não sei se será de que área que poderá estar esse problema. Apresentar aqui estes webinars integram-se neste plano mais geral do plano de trabalho colaborativo. Temos aqui este programa de webinars foi criado conjuntamente com entre três entidades que estiveram envolvidas na criação destes webinars, que envolveu 5 pessoas nesta definição. E vou passar então a apresentar o Dr. Pedro Neto, que é o nosso orador deste webinar Inovar em Ambiente de Teletrabalho. Vou passar então a palavra ao Dr. Pedro Neto. Ora, antes de mais, eu acho que já estou no ar, não é? Sim. Eu vou só pedir aqui a questão, eu peço desculpa. Nós vamos ter aqui também connosco o intérprete de língua gestual, portuguesa, e que a qualquer momento que eu conseguir identificá-lo, eu vou colocá-lo como no ar, está bem? Passo uma boa sessão. Obrigado. Antes de mais, quero agradecer portanto, ao INA, portanto, este convite que me foi dirigido e também a todos os presentes e esperar que estejam todos bem de saúde. Eu vou partilhar a apresentação para todos e vamos seguir, portanto, com uma primeira fase em que eu vou expor aqui alguns pontos relativamente a esta temática do inovar em ambiente de trabalho. É uma prática que nós, portanto, na organização a que eu pertenço, já fazemos e já praticamos há algum tempo, portanto, poderemos, mais do que às vezes aquilo que eu tenho aqui para expor, depois, na fase das perguntas e respostas, ir a algumas questões mais concretas e algumas dúvidas que os colegas que estão presentes neste webinar que possam querer ver esclarecidos. Em termos de objetivos, portanto, aquilo que vamos aqui tentar tecer em termos de considerações são os desafios que nós temos no trabalho remoto, identificar aqui algumas vantagens e depois fazemos referência àquilo que são algumas das boas práticas do trabalho remoto que, de alguma forma, portanto, muitas delas, e como vocês vão ver, aliás, como todas as práticas de gestão, muitas delas são do bom senso de qualquer profissional. Quais são os desafios que efetivamente nós temos? Portanto, o principal desafio é o que é que muda no âmbito do teletrabalho. Essencialmente o que muda é o ambiente de trabalho, portanto passamos daquilo que é o nosso ambiente mais profissional para um ambiente caseiro. Portanto, se nós olharmos para outros países do centro-norte da Europa, o índice de teletrabalho que tem a nível global é bastante mais acrescido do que em Portugal. Por exemplo, a Suécia já tem cerca de 13% dos profissionais no âmbito de todas as atividades a fazer teletrabalho. Portanto, já é algo que é uma prática recorrente desses países, portanto, e obviamente que fruto desta conjuntura que nós estamos a ter agora, certamente que irá ser uma prática mais utilizada também nas organizações portuguesas, quer sejam organizações da administração pública, quer sejam o tipo de organizações do setor privado. Quais são alguns dos principais desafios que nós vamos ter pela frente com o teletrabalho? Um deles, para já, é a cibersegurança. Portanto, vai haver aqui alguma necessidade acrescida por parte das organizações de desenvolver estratégias relacionadas com a cibersegurança, quer as organizações, quer também depois os seus profissionais que estão em teletrabalho.
E, efetivamente, e posso-vos dizer que a nossa equipa de informática que faz a monitorização daquilo que são os vírus que vão aparecendo a nível mundial. Antes do Covid-19, em média, apareciam cerca de 20 a 25 vírus por dia, e assim que passámos para este cenário de pandemia, a média neste momento anda à volta de 60 a 75 novos vírus diários que são lançados no mercado. Portanto, ou seja, estando nós mais expostos a todas estas tecnologias de informação e de comunicação, portanto, estamos mais vulneráveis, portanto, a estes ciberataques. Por outro lado, um desafio é a organização pessoal. Obviamente que obviamente há vantagens, e já passamos por elas, mas um desafio que nós temos é efetivamente esta vertente da organização pessoal. Depois também ela vai ser conjugada com a produtividade, que pode diminuir ou aumentar. Posso dizer que no âmbito daquilo que são a média das pessoas da nossa organização, que a produtividade em termos de teletrabalho tem acrescido. Depois, está muito ligado à questão da organização pessoal e a própria gestão do tempo, que é essencial, e aqui entra muito o bom senso, portanto, em termos daquilo que é a nossa postura pessoal. E, portanto, há outras dificuldades que possam estar em cima da mesa com o teletrabalho, é muitas vezes aquilo que são os meios que nós temos ao nosso dispor para desenvolver a nossa atividade profissional. Por exemplo, coisas tão simples como imprimir um documento para analisar o documento impresso. Podemos não ter esses recursos, portanto, em nossa casa. Portanto, teremos que ver qual é que é a melhor forma de desenvolver ou de colmatar estas dificuldades, ou até em termos de contactos, porque, obviamente, nós, sendo um país latino, somos naturalmente muito relacionais e de muita proximidade em termos físicos. Portanto, isto é, ao fim e ao cabo, um revés em termos daquilo que é a nossa própria vivência enquanto seres humanos. Que vantagens é que nós podemos ter em termos globais do teletrabalho? Podemos ter a possibilidade de uma maior concentração no trabalho, diminuição de alguns ruídos e de alguns tempos não tão produtivos quando nós estamos em trabalho. Às vezes, sinceramente, nós perdemos demasiado tempo com questões que não são centrais àquilo que são a nossa atividade quando estamos com outras pessoas. Quando nós estamos a fazer um trabalho um bocadinho mais solitário em teletrabalho, pode haver aqui a possibilidade de maior concentração naquilo que estamos a fazer e, por sua via, poder levar a uma maior produtividade, porque estamos a ter, efetivamente, um foco maior no trabalho que estamos a desenvolver. Também poderemos ter mais capacidade de gestão do tempo, isto quem o consiga controlar de alguma forma. Portanto, porquê? Porque nós, quando estamos no nosso ambiente de trabalho partilhado com outros colegas, com outras pessoas, nós temos frequentemente aquilo que eu costumo chamar muitos ladrões do tempo. E o ladrão do tempo é um telefonema completamente desnecessário. O ladrão do tempo é uma solicitação por parte de um colega de um assunto que esse mesmo colega poderia resolvê-lo de forma autónoma, etc, etc. Portanto, por outro lado, isto traz também um desafio e uma vantagem, que é uma maior autonomia e organização do trabalho, e aproveitar para, obviamente, incrementar os conhecimentos, por exemplo, através destes webinars. Nós, quer queiramos, quer não, esta prática destes webinars veio trazer uma maior possibilidade de, ao mesmo tempo, estarmos a desenvolver ações de transmissão de conhecimentos para um maior número de pessoas.
Passando aqui para questões um bocadinho mais práticas em termos daquilo que é, portanto, boas práticas em termos do trabalho remoto. Nós depois vamos passar, quando estiver aqui a falar de algumas dicas relativamente ao teletrabalho, vamos passar novamente para alguns deles. Portanto, este aqui será um primeiro resumo, portanto, não vou estar aqui a dar um grande enfoque a cada um destes pontos, mas basicamente, portanto, nós devemos definir um horário de trabalho para nós próprios. Estamos em casa, mas podemos criar, portanto, estas rotinas diárias, definir o horário, planear o nosso dia e definir prioridades. Portanto, isto quando nós estamos a definir prioridades, estamos aqui também a ajudar a fazer um bocadinho aquilo que eu falei, que era um dos desafios, que é a gestão do tempo. Por outro lado, estabelecemos metas e objetivos diários. Devemos fazer, conforme nós também fazemos quando estamos a fazer o nosso trabalho, durante o nosso pós-trabalho, fazer as pequenas pausas, por exemplo, para tomar um café. Devemos também definir concretamente o nosso espaço de trabalho, portanto, criar um ambiente confortável, portanto, com luz, com som ambiente se for necessário, portanto, a temperatura, de forma a que a gente consiga recriar ao máximo aquilo que possa ser um espaço profissional, é como se tivéssemos um spin-off, um transpor daquilo que é o nosso ambiente de trabalho para a nossa casa e, efetivamente, isto já tem sido referido por muitas pessoas, portanto, nós devemos retirar aquela forma de estar como se estivéssemos em casa durante o fim de semana e que também às vezes trabalhamos, também é teletrabalho, mas durante aquilo que é o nosso período e o nosso horário normal de trabalho, nós devemos ter a atitude profissional como nós temos normalmente se estivéssemos a sair de casa. Portanto, eu diria aqui que não sou tão radical relativamente àquilo que é, se nós vestimos uma gravata, também temos que colocar uma gravata, por exemplo, se estamos em teletrabalho, mas eu diria que vestir normalmente como se pudéssemos ir trabalhar para o nosso posto-trabalho juntamente com os nossos colegas. Eu tenho aqui alguém que está a pedir controle remoto da minha tela, não sei se é para aprovar ou se é para recusar. Provavelmente será recusar, não sei. Eu vou por recusar, peço desculpa, está bem? Sim. Em termos de organização pessoal e gestão do tempo e ambiente de trabalho remoto, portanto, é essencial, prioritário, nós planearmos e definirmos as prioridades. Estabelecer rotinas diárias e definir objetivos e metas diárias. Nós temos, provavelmente todos, não sei se todos, mas se não temos o Outlook, teremos certamente outras ferramentas onde nós temos o nosso plano em termos diário. Nós podemos, conforme estão aqui os exemplos, colocar, por exemplo, às 9 horas para responder a e-mails que nós recebemos no dia anterior, depois podermos definir aqui um horário para a tarefa 1, para a tarefa 2 e, por exemplo, no segundo dia, aqui na terça-feira, dia 19, terminar e enviar relatório para uma determinada pessoa relativamente à tarefa 2. Portanto, nós devemos criar esta rotina, estes objetivos e metas diárias. Atenção de que isto, eu diria que isto não é só um problema do teletrabalho, isto eu diria que é um problema transversal, quer seja no teletrabalho, quer seja no trabalho, no nosso posto de trabalho normal, portanto fora do ambiente de casa. Portanto, eu reparo que, é também um desafio que inclusive a nossa própria organização, vamos tentando incutir também aos nossos colaboradores, é que eles próprios façam o seu plano de trabalho, porque senão normalmente aquilo que nós temos é uma gestão, eu costumo dizer que é uma gestão à deriva, portanto nós não planeamos e vamos fazendo as coisas à medida que aparece e por vezes o que acontece é que nós chegamos ao final do dia completamente estourados, mas com aquela sensação de que provavelmente não fizemos nada daquilo que gostaríamos ou que
precisaríamos de fazer. Portanto, é essencial, já quando estávamos no nosso posto de trabalho, fazer todo este planeamento e definir todas estas estratégias e rotinas diárias. Se estivermos num ambiente de trabalho, de teletrabalho, para que se torne mais controlada a nossa gestão do tempo, é preciso redobrar, portanto, a necessidade deste planeamento. E, se possível, também partilhá-lo com os nossos colegas, com as nossas chefias, de forma a que estejamos todos de acordo com ou conscientes daquilo que são as tarefas diárias de cada um. Portanto, basicamente, nós quando estamos em teletrabalho, nós podemos trabalhar à nossa maneira, mas obviamente isso terá que ter regras. Portanto, nós devemos equilibrar o trabalho com a vida pessoal, também com uma série de opções que o nosso local de trabalho dispõe, com as ferramentas que nós podemos dispor, e também nós devemos manter conectados com, por exemplo, as nossas equipas ou com os nossos, neste caso, utentes. Eu não vou estar aqui a fazer muita referência, porque isto seria para um outro tema relacionado com a gestão do tempo, mas quando nós estamos a fazer o planeamento, nós temos que ter consciência destes 5 grandes temas relacionados com, ou classificações das tarefas. Temos aquelas que são urgentes e importantes, são aquelas que não podem esperar mais uma hora, nem um dia, portanto temos que fazer. Temos aquelas que são importantes, mas não são urgentes. Obviamente estas, se nós não as começarmos a planear, elas vão passar para urgentes e importantes, num curto espaço de tempo. Temos aquelas que são urgentes, mas não são importantes. Nós podemos e devemos fazê-las e fazer um plano de execução para que elas não se tornem urgentes e importantes também. Isto tem a ver com o planeamento. Aquelas que não são urgentes nem importantes, e essas, portanto, são aquelas que vão poder esperar, e temos aquelas que efetivamente são tempo perdido. Portanto, aquilo que nós devemos fazer diariamente para que o nosso planeamento em termos de tempo, primeiro, nós vamos continuar a ter aquilo que eu chamei há bocado dos ladrões do tempo, mesmo em teletrabalho. Portanto, uma das regras básicas da gestão do tempo é nós nunca planearmos para 100% ou para 120% do tempo de que estamos a pensar a trabalhar. Portanto, estamos a enganar a nós próprios. Convém nós planearmos o nosso trabalho para 80% do tempo que temos disponível para o trabalho. Porque vão aparecer certamente algumas questões que nós vamos ter que dar resposta e vamos ter que colocar à frente de outras questões. Portanto, é importante para esses 80% do tempo, provavelmente haver uma grande fatia, ou seja, 50% para estas questões urgentes e importantes e depois 25% para esta faixa dos importantes, mas não urgentes, e outros 25% para os urgentes e não importantes. No que respeita à dica de manter as rotinas, portanto, nós devemos manter os horários, quer de levantar, quer de trabalho, quer das refeições, quer de deitar. Atenção, pode haver uma tendência aqui para nós alterarmos os nossos horários de sono, para nós passarmos a deitarmos mais tarde, porque temos essa possibilidade, mas vamos alterar aquilo que são as nossas rotinas. Uma das regras do teletrabalho mais eficazes é precisamente esta, manter as rotinas. Isso também passa pelo vestuário, passa pelas pausas pelo café, e aqui nós podemos e devemos sair daquilo que é o nosso ambiente normal de trabalho, o nosso posto de trabalho. Nós, quando já estamos no nosso ambiente físico, sem ser em teletrabalho, normalmente as pessoas têm nas suas organizações um espaço para o café, para a copa, onde poderão falar com as pessoas. Aqui, obviamente, nós podemos ir à rua ou à varanda, consoante aquilo que for a nossa habitação, também quando estamos a fazer a pausa para café, para sair do nosso ambiente e a respirar também um bocado de ar e, sempre que possível, também fazermos um pouco de exercício. Obviamente que todos nós, quando estamos em teletrabalho, há uma tendência para um maior relaxamento em termos daquilo que é, portanto, o nosso exercício diário. Mesmo que a gente não faça exercício de uma forma voluntária, estamos a fazer
sempre de forma involuntária quando andamos de um lado para o outro. Se estamos em casa, obviamente que diminui essa perspectiva. Depois devemos manter a nossa comunicação constante e regular. Nós devemos sempre, no teletrabalho, manter a comunicação, de preferência por vídeo, tá bem? Para que a gente consiga manter este contacto com as pessoas. Tá bem? É sempre melhor a comunicação por vídeo do que, por exemplo, por telefone, e é sempre melhor por telefone do que, por exemplo, por mensagens. Tá bem? Se nós tivéssemos que escalonar em termos de prioridade dos meios de comunicação que nós devemos utilizar com os nossos colegas numa altura de teletrabalho, portanto, seria de colocarmos em primeira prioridade de comunicação por vídeo, segunda por telefone e, em último, por mensagens. Portanto, é preciso que nós sejamos vistos e que também possamos ver os nossos colegas e as nossas equipas. Um exemplo, isto é um mero exemplo, depois, obviamente, que isto tem que ser adaptado àquilo que é o modo operandi de cada organização e de cada grupo de trabalho, que é, por exemplo, podemos ter reuniões de briefing matinal. Eu posso-vos dizer que na nossa organização nós temos marcado sempre uma reunião plenária às terças-feiras, às 5h30, onde todos os colegas estão presentes. A primeira meia hora é meramente para a confraternização entre todos e depois a segunda meia hora é cada um pode combinar e fazer salas separadas para falar de outros assuntos mais profissionais em que é preciso esta relação com os colegas. Por outro lado, indo, portanto, a uma das questões que já tinha sido referida, que é nós procurarmos, entre aspas, um canto profissional para as nossas videochamadas e para o nosso teletrabalho. Portanto, nós, sempre que possível, termos uma secretária, termos na mesa, temos o espaço mais próximo daquilo que possa ser o ambiente normal que nós pudéssemos ter se estivéssemos no nosso posto de trabalho e retirarmos, portanto, dos exemplos de estarmos, portanto, a trabalhar, por exemplo, na cama ou no sofá ou através em outros espaços não tão normais. Portanto, ou seja, terá que ser numa perspectiva de rotina, mais uma vez, de rotina que nós podemos utilizar. Depois, dentro daquelas barreiras tecnológicas, obviamente nós temos que as eliminar. E como é que nós podemos eliminar? É nós utilizarmos ferramentas que possam ser utilizadas por todos sem qualquer dificuldade. Neste momento estamos a utilizar a ferramenta do Zoom para este webinar, porque é uma ferramenta que todos poderão aceder, inclusive, neste caso, de uma forma proficiente, porque já estão habituados. Portanto, nós devemos garantir que todos os instrumentos tecnológicos que nós vamos utilizar estão disponíveis para todos os nossos colaboradores e equipa. Depois devemos também implementar, dentro ainda desta vertente tecnológica, ferramentas de partilha de documentos que possam ser de uma forma mais ágil. Pode haver algumas organizações que não tenham, por exemplo, acesso ao Dropbox, porque tenham ferramentas de partilha específicas para as suas organizações. Portanto, deverão sempre privilegiar as ferramentas de partilha de documentos específicas que cada organização tem, para quem não tenha ainda nenhuma ferramenta de partilha de documentos. Obviamente que a Dropbox será uma das ferramentas que poderão ser implementadas caso não tenham possibilidade de criar, no curto espaço de tempo, uma ferramenta de partilha tanto mais customizada para as suas necessidades. Depois... Posso só interromper um bocadinho, peço desculpa, a sua apresentação. Já temos o Luís Oroa a fazer a interpretação para a língua gestual portuguesa.
e que já está connosco. Já conseguiu entrar aqui na sala, temos aqui um problema técnico. Está bem, era só para avisar, para quem... Ok, obrigado. Bem, obrigada, eu estou, por acaso, eu reparei, portanto, quando o colega entrou peço desculpa em estar a sala. interromper. Nada, obrigado. Uma das outras dicas para o desenvolvimento do teletrabalho, isto também, mais uma vez, é a transposição daquilo que já devia ser a boa prática do trabalho no nosso posto normal de trabalho, que é termos um sistema de gestão de projetos. Obviamente que se nós estamos a trabalhar remotamente e se muitas vezes não se consegue visualizar o ponto de situação de alguns projetos que nós estamos a desenvolver, nós podemos adotar algumas ferramentas de gestão de projetos que ajudam às equipas todas que estão dentro daquele projeto consigam perceber e monitorizar em tempo real os trabalhos que estão a ser executados por toda a equipa ou por cada um dos elementos da equipa e assim poderem se ajudar mutuamente quando for necessário. Há softwares simples como o Microsoft Project, como também há outros softwares completamente customizados que poderão ser utilizados por parte de qualquer organismo. Fazendo ainda referência aqui a alguns pontos e algumas dicas que depois vão buscar também informação a outros pontos que eu já referi. Em termos de autodisciplina profissional, nós devemos evitar, efetivamente, distrações. E evitar distrações como, por exemplo, resistir às tentações das redes sociais. Portanto, estamos mais abertos, portanto, a reagir às redes sociais. Devemos criar uma disciplina muito forte relativamente a isto. Se utilizarmos, vamos naqueles 5, 10, 15 minutos que vamos fazer para a pausa para café, poderemos utilizar. De resto, vamos colocar de lado, portanto, estas distrações. Por outro lado, pode ser as tarefas diárias de casa. Já que estou em casa, vou limpar este espaço e depois começo a trabalhar. Não, vamos manter as rotinas diárias, porque senão, às páginas tantas, nós não vamos conseguir controlar aquilo que é o nosso trabalho e aquilo que são as nossas prioridades. Portanto, isto já tínhamos falado, definir as tarefas diárias e os objetivos, os horários, o espaço, roupa de trabalho e autocontrole. Há aqui uma outra dificuldade que provavelmente seria uma das questões que até poderia aparecer, que eu podia estar a esquecer, que é a coordenação familiar. É extremamente importante porque muitas das vezes aquilo que nós podemos querer fazer em termos de boas práticas e algumas dicas, que inclusive eu referi, elas não são totalmente possíveis de serem feitas porque existe uma necessidade de coordenação familiar. Eu aqui posso-vos dizer que sei perfeitamente, porque felizmente tenho uma família que já é considerada, portanto, grande família, portanto, com 3 filhos, portanto, todos em idade escolar, portanto, sei de experiência própria, portanto, que é difícil muitas vezes nós controlarmos, portanto, esta coordenação familiar. Portanto, sempre que possível, obviamente isto tudo tem a ver com as idades também daquelas pessoas que nós temos a nosso cargo, dar nota de que nós estamos no nosso horário de trabalho e que temos que, obviamente, garantir e marcar tempos para estar com a nossa família, devemos dar atenção e também temos que ser pacientes, obviamente, que por vezes conciliar a atenção dos filhos não é fácil e por vezes nós temos que e podemos ter essa liberdade de reformular os nossos horários de trabalho para tentar conjugar a nossa vida familiar e aquilo que é a atenção ou o apoio. Não sei, eu acho que isto é um dia... Dado o sei apoio lá quando é que eu vou de férias. que é dado, portanto, à família, portanto, em sintonia com aquilo Pois que não, são isto as nossas não é obrigações. férias. Estando praticamente a terminar, portanto, por outro lado, é preciso muita paciência e honestidade profissional.
Portanto, nós por vezes poderemos ter dias em que não são totalmente produtivos em relação àquilo que nós planeámos. Aquilo que nós podemos dizer é que temos que tentar, vamos reformular os nossos objetivos, está bem? Todos nós sabemos que nem tudo aquilo que nós, mesmo para a nossa vida pessoal, aquilo que queremos como objetivos, nós não conseguimos atingir tudo e temos que fazer normalmente planos de contingência. Aqui no teletrabalho nós também vamos ter que utilizar, portanto, essa ferramenta. Ao fim e ao cabo, a ferramenta de, se nós não conseguimos de acordo com aquilo que estava planeado, vamos mudar. Não vamos insistir num modelo que não resulta. Depois, há aqui também algo que nós temos que ter em atenção, que é no teletrabalho, e isto entra um bocadinho na disciplina, que é, nós temos que nos abstrair daquilo que se passa um bocadinho lá fora. Temos que focar-nos no nosso trabalho, portanto, devemos desligar aquilo que são os meios de comunicação, como a televisão, que poderá ser também um foco de distração, e, por exemplo, podemos ligá-la somente naquilo que são as pausas para o almoço ou pausas, ou outras pausas que a gente considere que sejam necessárias e pertinentes. Por fim, se nós acharmos que não conseguimos obter os resultados mínimos através do teletrabalho, se calhar, portanto, teríamos que optar e estudar a possibilidade, eventualmente, de colocar férias nas alturas em que nós não vamos conseguir conciliar a vida profissional com a vida familiar e com o teletrabalho. Da minha parte é tudo, agradeço a vossa atenção. Isto são tudo questões que entram muito no bom senso. Eu acho que o importante aqui é nós olharmos para estas temáticas e começarmos a olhar ponto por ponto para aquilo que nós podemos fazer e desenvolver para que todas estas dicas e boas práticas possam se tornar realidade no dia a dia. Não vai ser de um dia para o outro, vamos aprendendo, estamos a aprender todos esta nova forma de trabalhar. Posso-vos dizer que pode ser bastante mais produtiva. Há, efetivamente, eu, por exemplo, estando mais tempo neste momento em teletrabalho, perco muito menos tempo em deslocações e esse tempo que eu deixo de perder em deslocações, obviamente estou a aproveitá-lo para conseguir gerar melhor e mais trabalho. Obrigado a todos e estarei disponível agora para as questões que vai ser, portanto, monitorizada aqui pela colega Elsabel. Boa tarde, penso que estão-me a ouvir. Podem colocar então as questões através do chat. Vamos tentar responder a todas as questões que estão aqui colocadas. Algumas questões assim de índole mais geral aqui que têm vindo a ser postas aqui sobre esta apresentação, sim, será colocada online, irá ser, porque está a ser gravada e vai ser apresentada depois online. Questões então para o Dr. Pedro Neto, ao qual agradeço muito a sua apresentação desde já. Obrigado, eu. Ainda não nos estão a chegar questões. Eu vou dizer sempre o nome da pessoa que nos está a pôr a questão. Vou dar também fazer também um pedido a todos, que é alterarem o nome, porque há algumas pessoas que têm o número de telefone ou outras indicações que não o nome, o primeiro e o último nome, então depois torna-se um bocadinho mais difícil. Aldina pergunta, agradeço as orientações e dicas do Dr. Pedro Neto, mas pergunto como relaciona tudo o que disse com o conceito de inovação. Obrigada, Aldina. Obrigado. O conceito de inovação é um conceito lato, não é? O conceito de inovação, ao fim e ao cabo, nós estamos a falar em inovar, é nós desenvolvermos práticas que não tínhamos desenvolvido até então. Normalmente existe às vezes uma tendência para considerar que inovar é inventar. Portanto, não é criar novas ferramentas, nós podemos utilizar muitas vezes novos processos, novas formas de trabalho para conseguirmos melhor produtividade.
conforme eu estava a referir, portanto, há uma série de, inclusive, ferramentas de monitorização de projetos que nós podemos adotar para gerir projetos e equipas e que poderão ser, ao fim e ao cabo, monitorizadas de uma forma praticamente just in time e que se consiga desenvolver um sistema de informação entre todos os colegas que permite, de uma forma rápida e atempada, as equipas estarem todas em sintonia com os objetivos dos projetos. Algo que muitas vezes, quando nós não temos estas ferramentas e que trabalhamos em termos físicos no mesmo espaço, o que acontece é, eu vejo algumas reuniões em que nós tínhamos presentes que muitas vezes, sinceramente, há reuniões que são completamente não produtivas porque não sai nenhuma orientação, não sai nenhum objetivo concreto e tarefas definidas para cada uma das pessoas. Se nós tivermos uma gestão de projeto, uma gestão dos processos completamente monitorizada e completamente planeada, nós estamos a inovar em relação àquilo que nós tínhamos anteriormente. Portanto, nós estamos a falar essencialmente aqui numa lógica muito, às vezes até de serviços e que, portanto, tudo ao fim e ao cabo trabalha com processos. Portanto, inovar é nós desenvolvermos processos e formas de trabalho diferentes daquelas que nós já tínhamos, por forma a que se consiga atingir e obter melhores índices de produtividade. Portanto, eu posso estar a inovar se diminuir 50% das minhas deslocações e se eu deixar de perder tanto tempo, entre aspas, na estrada, eu consigo transferir esses momentos de produtividade para esses momentos para a produtividade. E então aí estou a inovar em termos do meu processo produtivo. Coloco mais uma questão de Elsa Machado. Como contornar de forma prática a falta de honestidade em teletrabalho? Alguma dica? Isto vai muito do foro pessoal de cada um, não é? Portanto, eu parto sempre do princípio que todos nós somos honestos connosco próprios e com os outros. Eu acho que, acima de tudo, algumas pessoas que eventualmente a gente possa considerar que estão assim menos honestas, é porque provavelmente também não estão a conseguir ser honestas com elas próprias. Não porque não o queiram fazer, não é por alguma maldade, mas obviamente que a honestidade relativamente àquele último slide que eu referi, aliás, eu quando coloquei aquele último slide, eu pressenti que fosse, ou pudesse ser, de alguma forma, também algo que pudesse ser mais interpretado de várias formas, não é? Mas também a minha função como orador nestes momentos, porque nós temos, inclusive na nossa própria organização, nós somos uma organização com cerca de 300 colaboradores, nós temos um leque de, não muitos, mas 5, 6 colaboradores que vieram ter connosco e disseram, olha, nós não estamos a conseguir conciliar, tenho crianças muito pequeninas, não estou a conseguir fazer a produção, portanto, provavelmente consigo trabalhar a meio tempo. Como é que nós podemos considerar aqui o melhor modo de desenvolver o trabalho? Se tiro férias, se trabalho a meio tempo, se continuo a trabalhar a tempo inteiro e depois faço reposições quando voltarmos a outro modelo profissional. Portanto, e esta honestidade tem que ser dos dois lados, está bem? Tem que haver uma abertura de ambas as partes para encontrarem uma solução. Neste momento estamos todos no mesmo barco e todos temos que utilizar aquilo que forem as ferramentas que estão disponíveis para ultrapassar, portanto, as dificuldades de todos. Outra questão também, desta vez do Luís Fortes, quais as melhores estratégias para aumentar o foco e produtividade? Eu diria que as melhores estratégias para já é diminuir os focos de distração.
Eu recordo perfeitamente, e quando eu mesmo numa altura em que não havia o confinamento, posso-vos dizer que muitas das vezes eu vinha para o sistema de teletrabalho para conseguir ter maior produtividade, para me retirar daquilo que são os focos de distração. E o foco de distração é tão simples como este, é nós estarmos no nosso posto de trabalho e termos alguém que vem ter connosco para partilhar, entre aspas, aquela dor que a pessoa tem relativamente aos seus problemas do trabalho, e nós vamos ter que dar atenção ao colega, vamos ter que estar ali com ele, portanto, e depois a gente constata que se passou 10, 15, 20 minutos, saímos daquilo que é o tema central que estávamos a tratar, o foco que estamos a fazer, temos que retomar outra vez, muitas vezes, ao raciocínio que estávamos a tomar, e isso é um ladrão do tempo, é um desfocar daquilo que é o trabalho que estamos a fazer. Portanto, e se nós não tivermos esses momentos de distração, nós podemos melhorar a nossa produtividade. Quando vamos para casa, obviamente que esses momentos de distração poderão não ser esses, a não ser que haja os colegas que telefonam dentro do mesmo sentido, obviamente, mas são outros momentos de distração, como é efetivamente as redes sociais que eu estava a falar, o não definirmos horários, portanto não temos uma regra para aquilo que é o nosso trabalho e muitas vezes termos sempre, por exemplo, a televisão ligada, portanto uma pessoa quer não, vai olhando para a televisão, vamos nos distraindo e vamos retirando um bocadinho o foco. Portanto, muitas vezes posso dizer, mesmo em casa, se nós trabalharmos 70%, 80% do tempo que normalmente trabalhávamos no nosso posto de trabalho físico, normal, garanto-vos que mesmo assim nós conseguimos às vezes melhor produtividade do que esses 80% do nosso posto de trabalho normal. Obrigada. Eu vou colocar aqui outra questão da Sofia Fernandes, que diz, gostaria de saber, na sua opinião, se este momento é uma oportunidade de inovar ao integrar também o teletrabalho no que são as rotinas profissionais futuras. Como regulares e não a exceção, que desafios, que ameaças? É uma excelente oportunidade. Eu diria que mais do que qualquer administrador, qualquer organização, qualquer CEO de qualquer organização, que estivesse muito afincadamente a tentar incutir novas formas de trabalho, uma revolução, entre aspas, ao nível das tecnologias de informação para aumentar a produtividade. Eu julgo que aquilo que nos trouxe, se há alguma coisa positiva que isso nos possa ter trazido, era preferível que não houvesse este problema que nós estamos a viver, mas se há alguma coisa que a gente pode retirar positivo deste confinamento, é que efetivamente eu acho que vai haver uma consciência global de que o teletrabalho é possível, é um modelo que pode ser adotado, isto pode levar a poupança em muitas organizações a vários níveis, como por exemplo dimensão dos espaços físicos que necessita, etc. Portanto, eu quero crer que fomos todos obrigados a ter que aceitar, mesmo aquelas pessoas que não gostavam do teletrabalho, agora estão obrigados a aceitar que este é o modelo que veio para ficar. Portanto, eu diria que é muito mais fácil no futuro nós, eu não diria que aproximarmos dos países como Suécia, que tem 13% dos seus trabalhadores em teletrabalho, mas começarmos a fazer um caminho que nos dirija para lá. Portanto, efetivamente, eu acho que vai haver uma alteração de paradigma da forma de trabalhar e o teletrabalho vai ser um tema que cada vez vai estar em cima da mesa. Outra questão aqui colocada pelo José Carlos Pinto, como vê a questão de não estarmos todos ao mesmo nível tecnológico? Ou seja, no meu caso, estou perfeitamente à vontade de fazer o meu trabalho remotamente, mas depois estou dependente de outras pessoas que não sabem ou não se adaptaram ao teletrabalho. E o país, como deve certamente entender, também não está todo ao mesmo nível tecnológico, o que coloca várias restrições por vezes. É verdade.
esse já era um desafio antes, não é? Portanto, esse já era um desafio antes, que era criarmos aqui um mínimo de competências ao nível daquilo que são as competências em termos de utilizador destes canais informáticos. Vai ter que ser uma luta e algo que nós vamos ter que acelerar, porque já vimos que não há volta a dar, portanto, isto aconteceu agora, portanto, não sabemos se vai haver, espero que não, mas novas ondas, portanto, mas vamos estar todos atentos a estas temáticas. Obviamente que como é que nós podemos combater com isso? Nós temos aqui o INA, não é? Porque tem um papel extremamente importante naquilo que é o incremento e desenvolvimento das competências dos nossos colaboradores na administração pública. Eu diria que isto é um desafio para o INA, portanto, porque nós vamos ter que incrementar efetivamente aquilo que é as competências dos colaboradores ao nível das tecnologias de informação e comunicação, não é? Portanto, ao fim e ao cabo, eu diria que é uma continuidade daquilo que é uma das funções do INA, não é? Portanto, e relevar para mais interesse. Eu posso-vos dizer algo e partilhar que há sempre às vezes alguma resistência às pessoas a adotarem, portanto, de forma aberta o ingresso em ações de formação. Eu diria que com o que veio trazer e aquilo que eu estou a sentir neste momento é que as pessoas estão neste momento mais abertas a ingressar em formações, então nas formações que sejam coincidentes com estes novos desafios que nos estão a surgir e que são efetivamente ao nível das tecnologias de informação. Podemos ter aqui alguma franja de pessoas que não vão conseguir de forma de todo vencer esse patamar. Teremos que arranjar, obviamente, outras formas de trabalho para essas pessoas, mas eu diria que o tempo para os infoscolitos tende, com tudo isto, a acabar. Aqui uma questão, vou colocar mais uma questão, que é longa. Em Portugal, da Raquel Roxo, em Portugal o teletrabalho é visto ainda com alguma desconfiança, mas de certa forma já era efetuado por muitos de nós antes do aparecimento desta pandemia. Na sua situação atual, pessoal, já o fazia há bastante tempo. Não era visto como teletrabalho, mas era feito em casa, em horas fora do trabalho ou ao fim de semana. Muitas das tarefas que requerem maior concentração só podiam ser realizadas em casa, sem os tais ladrões do tempo, entre aspas, tal como foi referido, que na minha situação estão sempre presentes no local de trabalho. Parece-me que quem já fazia teletrabalho em casa antes conseguirá mais rapidamente se habituar a esta nova realidade, pois já tem as ferramentas tecnológicas e hábitos de comportamento presentes no seu dia-a-dia. E pede, então, que faça esta a sua observação para comentar o que está aqui referido. Estou 200% de acordo. Acontece-me o mesmo. A mim também não me veio trazer nada de novo o teletrabalho, estar mais tempo em teletrabalho. Já era uma prática, embora que nós já promovíamos na nossa organização a possibilidade de algum teletrabalho durante o horário normal de trabalho. Portanto, efetivamente, quem já estava habituado a fazer algum teletrabalho, mesmo que fosse fora do horário normal de trabalho, torna-se muito mais fácil adotar esta nova ferramenta de trabalho. Efetivamente, não é visto ainda de uma forma muito boa por parte de muita gente, quer seja no privado, quer seja no público, em todo o tipo de organizações, porque ainda nós temos aquele sentimento de quem nós não está perto e quem nós não estamos a ver a trabalhar poderá não estar a trabalhar. Portanto, há aquela desconfiança, não há aquela honestidade também por parte de outras pessoas
eu diria que eu posso dar aqui um bocadinho, vou dizer uma frase que pode não ser bonita, mas é aquilo que me vem à cabeça. Eu diria que isso é a pequenez, em termos de estado de espírito. O teletrabalho é possível, as pessoas são responsáveis, as pessoas conseguem demonstrar o seu trabalho mesmo em teletrabalho, portanto, eu julgo que nós temos que evoluir, todos nós, e constatar que as pessoas são autónomas. Se eu tiver pessoas autónomas a trabalhar comigo, eu não tenho necessidade de andar sempre atrás das pessoas, eu sei que as pessoas estão a trabalhar, eu sei que as pessoas me dão respostas, eu sei que as pessoas dão seguimento aos trabalhos, vamos ter momentos de briefings, vamos ter momentos de pontos de situação e nós conseguimos ver se as coisas estão a evoluir. Portanto, é possível, nós temos todos estes instrumentos, portanto, eu diria que faz parte daquilo que é a grandeza de estado de espírito, a adoção cada vez mais deste tipo de trabalho. Talvez agora para encerrarmos, do André Antunes, que nos coloca a questão: quais entendem ser os prejuízos do teletrabalho, quer pessoais, quer organizacionais? Bem, aí podemos ir para questões de prejuízo do foro. Portanto, eu quando vejo prejuízo dentro da organização, que nós trabalhamos muito à vertente financeira, faço logo associação àquilo que é a vertente financeira. Não é? Obviamente, se nós estamos em teletrabalho, é óbvio que nós vamos potencialmente, a nível pessoal, ter mais gastos com água, luz e outro tipo de despesas relacionadas com uma maior presença no nosso espaço físico, não é? Portanto, provavelmente é necessário nós termos aquecimento, mais tempo ligado, etc. Portanto, obviamente que a título pessoal nós podemos ter aí um handicap relativamente a esta vertente. Por outro lado, se nós já costumávamos ir de carro para o nosso trabalho, também vamos poder estar em poupança de combustível e de tempo que o nosso carro está, portanto, a rodar, e obviamente que todos aqueles gastos de manutenção dos veículos também poderão diminuir. Portanto, eu diria que há aqui vertentes de poupança e há vertentes de maior gasto. Agora, aonde é que está, para onde é que tende a balança, eu sinceramente continuo a achar que a água que nós podemos gastar a mais em casa ou a luz é capaz de nos ficar mais caro do que se calhar o combustível do nosso carro. Portanto, provavelmente podemos ter aqui algum nível de poupança. Se olharmos para as nossas organizações, também vão ter poupança. As organizações poderão precisar de menos espaço físico, porque pode haver uma rotação maior das pessoas a irem ao espaço físico. Poderão também elas gastar menos eletricidade, menos aquecimento. Eu diria que, no cômputo geral, pode haver aqui uma poupança mútua, quer a nível individual, quer a nível das organizações. Não sei se haverá mais questões, mas também iríamos, uma vez que já são as 4 horas e já estamos aqui a terminar o nosso tempo, eu agradeço a presença do Dr. Pedro Neto. Nós vamos colocar só uma breve questão muito rápida a todos os participantes, que agradecemos a essa preenchimento, de forma a termos aqui também o feedback desta sessão. Agradecer a presença de todos e em especial também ao Luís, que esteve aqui a acompanhar-nos na interpretação da língua gestual portuguesa e que permitindo assim a comunicação para todas as pessoas que nos procuraram para esta informação. E pronto, uma vez mais em nome da equipa que esteve aqui a tratar deste webinar e a acompanhar e a possibilitá-lo também com a colaboração da Fundação para a Ciência e Tecnologia,
agradecer a sua apresentação e o acompanhamento que foi dado aqui neste tempo. Agradeço imenso a presença de todos e dou então por encerrada a sessão. Obrigado a todos e Ok, obrigada. Oi. Eu queria ativar aqui o som. Acho que já consegui ativar novamente o seu. Já temos aqui muitas questões, respostas. Vamos pedir então para as pessoas saírem da sala. Vamos começar a retirar. Peço desculpa só este bocadinho. Muito obrigada. Vou-me embora. Obrigada. 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 Tá, obrigada. As pessoas estão lentamente a sair. Obrigada. Tá, obrigada. 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 Vou começando a tirar também as pessoas. Eu não sei se a Maria de Jesus e a Elsa Pires conseguem também proceder a este trabalho. Sim, eu também estou a remover. Ok, obrigada. Porque por vezes de qualquer maneira não é possível só fazer essa seleção. Temos aqui baixar. Porque penso que também haverá aqui sim, Elsa, para.